Oi, meus amigos, estamos aí para mais um assunto muito interessante. Essa semana vamos falar de um assunto também polêmico, mas que pelo menos não está nos jornais. Então nós vamos devagar. Vamos devagar. Devagar, né? Não devagar. Devagar nas ideias. Devagar com I. Hoje a gente vai colocar Chile com canela numa polêmica acadêmica. Entendendo por acadêmica aí, é uma polêmica que ainda é bastante forte nos meios acadêmicos, nas universidades. Então nós escolhemos esses dois livros, ó, Brasil, França, 5 séculos de sedução. Nossa, uma delícia esse livro, uma delícia. Esse aqui também é muito bom, História da Civilização Ocidental. Esse aqui são 2 volumes, né, do professor inglês Edward Burns. E esse aqui é um livro de... Mário Carelli e Ivan Lima. É um livro de da promoção, né? Espaço e Tempo. Mas calma, a gente não vai vir aqui hoje para falar sobre história maçante. Destrinchar o livro. Você pega o livro só com um parâmetro. Para variar, né? A gente sempre pega um livro, alguma coisa que chamou a atenção da gente. E a grande pergunta que a gente se fez e discutiu aqui, eu e a Tânia, a gente sempre teve um fascínio muito grande pelos franceses. Inclusive, quando a gente pensou em fazer doutorado, mestrado, sempre veio à cabeça Paris, ou Quebec, né, ou a Suíça francesa. É alguma coisa muito ligada à latinidade, e o país latino, que nos fascina mais até pelo seu desenvolvimento, a longa tradição cultural. E aí vem aquela grande pergunta: a França também tem um fascínio muito grande pelo Brasil, pelo menos ao longo da história, isso fica demonstrado. Se o Brasil seria melhor, né, se estaríamos melhor hoje, se o Brasil tivesse sido colonizado pelos franceses, né? Estaríamos melhor? É uma boa pergunta. Ou pelos franceses ou pelos holandeses, mas vamos pegar os franceses. Nós fomos colonizados pelos portugueses e existe essa polêmica, né? Então, todo mundo sabe que a nossa colonização foi do tipo exploração, ou seja, extrair daqui tudo que há de bom da terra e nada para nós e tudo para fora, né? Grosso modo falando. A exploração, diferente de colonização de colônia de povoamento, né? Que as pessoas chegavam. Que as pessoas foram para aquele determinado lugar para ficar, né? Para povoar. E a gente sabe que primeiro Portugal, depois do descobrimento do Brasil, ficou muito tempo, não ligou, né, para o Brasil. Com um longo tempo até tem uma lacuna grande até a colonização, né, o povoamento, de fato. Depois foi basicamente exploração, né? E depois... Agora, o que a gente pensa, eu acho uma tremenda injustiça dizer assim, olha, o Brasil está onde está, né? Esse está onde está você interpreta como quiser, mas está onde está porque foi colonizado pelos portugueses. Se tivesse sido colonizado pelos ingleses, ou pelos holandeses, ou pelos franceses, o Brasil estaria melhor. Será? Será? Olha só, vamos lá. Vamos lá. Os países colonizados pela França. Canadá, um belo país, né? O Quebec. O Quebec, um belo país. Haiti. Martinica. Guadalupe, nas Antilhas. A Guiana Francesa ainda é território do ultramar francês. O que mais? Fora as africanas. Madagascar. Marrocos, Argélia. O Egito, de alguma forma, foi. Guiné Equatorial, se não me engano. Na África, vários países na África. Vários países na África. Indochina, a Indochina francesa, né? Que depois é Vietnã. Não parece que está muito melhor que o Brasil, não, sabe? E todo mundo ali fala francês. Talvez até fosse mais charmoso, né? Se for ser subdesenvolvido falando francês. Mas, se você pegar, por exemplo, a colonização inglesa, vamos lá? Estados Unidos. Estados Unidos. A maior potência do mundo, a Inglaterra. Canadá, inglês. Austrália, um bom país, IDH altíssimo. Nova Zelândia. Sim. Beleza. África do Sul. Que mais? Vários países ali da Índia. Paquistão.
E vamos lá. A gente está falando aqui, mas algumas coisas estão começando a ficar mais ou menos claras na nossa cabeça, né? Existe uma teoria, né? Existe uma teoria, dentre tantas outras, para explicar o porquê que algumas, vamos dizer, colônias deram certo e outras não. Uma dessas teorias é o determinismo geográfico. O determinismo geográfico foi desenvolvido, mais popularizado, vamos dizer assim, mais disseminado por um norte-americano, um geógrafo norte-americano, Ellsworth Hutchinson. Muito bem, ele disse que em determinadas temperaturas a mente funciona melhor, quer dizer, as civilizações trabalham melhor a cabeça, as condições são melhores para o desenvolvimento. E ele estabeleceu entre 4 graus e 18 graus. Ele também chegou a desenvolver uma teoria sobre até a pressão atmosférica. O fato é o seguinte, bom, o pessoal não aceita muito determinismo, né, dentro da academia. Por quê? Porque parece uma coisa estática. Exatamente. Determinismo, tá? Determinou que vai ser assim e não tem jeito. Não funciona assim. A gente sabe que não, né? Tá? O homem pode modificar as condições da natureza e se desenvolver e criar um ambiente mais favorável, até em termos de temperatura. Exatamente. O homem é sempre o sujeito capaz de transformar a sua realidade. E daí que o possibilismo, né, ele se contrapõe ao determinismo, dizendo que é possível que o homem modifique aquelas condições de desenvolvimento. Porém, né, o que a gente vê até agora é o seguinte: não existe um país tropical desenvolvido. Você conhece algum? O cara fala, Austrália. A Austrália tem uma parte subtropical, mas a parte realmente desenvolvida da Austrália é numa zona temperada litorânea, onde ficam as cidades que comandam a economia australiana, o desenvolvimento. Melbourne, Canberra, Sydney, estão todas numa faixa temperada. Fora isso, não tem jeito. Nova Zelândia tem clima muito parecido com o Canadá é frio, Estados Unidos, a parte inclusive mais envolvida dos Estados Unidos é exatamente a parte mais fria, né? O sul americano é mais caipira, lembra disso? E aí a Europa, o que não significa que quanto mais frio melhor, porque a Rússia é muito fria e também existe um espaço ideal de temperatura. A polêmica está colocada. Existem várias teorias para explicar, né? Tem historicamente falando, existe outra teoria que diz que é o norte do mundo contra o sul. Se você reparar, o hemisfério norte, a maior parte do hemisfério norte é a parte mais rica do planeta. E o hemisfério sul, né, está fadado ao sul. Mas aí tem a exceção da Austrália e da Nova Zelândia. Sim, exatamente. Eu estou falando assim... Que remete à teoria da temperatura ideal, né? Em moldes gerais, né? Então todo mundo tenta explicar o porquê disso. Aí a gente sempre ouve também aquela história. Poxa, o Brasil é um país desse tamanho enorme, com tanta riqueza, por que o Brasil não dá certo? Essa é mais uma das teorias. Será que é o nosso clima tropical? A gente está condenado porque o nosso clima é tropical? O bom é você saber disso, para isso ficar no seu consciente, né? E é claro que, como eu falei, o homem é sempre o sujeito da sua ação. Então você sempre vai poder transformar isso, transformar a sua realidade. É isso que torna, né, o ser humano tão rico, tão interessante. A gente sempre pode transformar o que está na nossa volta. Então a gente o que a gente está fazendo aqui é descartar essa discussão de se foi o português, se foi o francês, se foi o inglês, se foi o holandês. Eles enterraram, se fizeram bobagem em muitos lugares do mundo aí, entendeu? Não desenvolveram boa parte do mundo, não tem nada a ver com a língua, nem com o fato de um povo superior foi lá e é por causa disso que os Estados Unidos são o que são e o Brasil é o que é. Bom, não funciona assim. Não, mais uma vez, né? Tem outros fatores. Exatamente, principalmente, quem faz o país são as pessoas. As pessoas. Talvez o problema seja exatamente isso aí. Nós não estejamos fazendo o país dos nossos sonhos. Onde é que a gente está errando?
que a gente onde nós estamos errando? Essa é a grande pergunta. Ok, meus amigos? Mais um tema aí para nossa discussão, para a gente bater papo. E para a gente voltar um dia, quem sabe. Não, com certeza, e a gente vai vir com outros assuntos interessantes também. Você já se inscreveu? Se inscreve no canal. Não. Quer curtir? Curte o nosso vídeo, compartilha com seus amigos. Comenta. Comenta. O que você acha? Dá sua opinião. Um abração. Um beijo para vocês e até semana que vem. Tchau, tchau. Tchau.